Mas o tema da mensagem de hoje vai ser harpas e taças diante das batalhas. Nós vamos falar sobre harpas e taças diante das batalhas, ou seja, adoração e intercessão diante dos nossos momentos de batalhas, diante dos nossos momentos de guerra. Então, eu vou ler duas passagens. Primeiro, Apocalipse 5:8, que é o tema-chave da onde nós entendemos harpas e taças no céu. Apocalipse capítulo 5, verso 8, diz assim. Aqui está falando do contexto de João. Nós já explicamos na semana passada, nas quintas-feiras, João na ilha de Patmos, no livro de Apocalipse, após mandar as cartas para 7 igrejas do Apocalipse, o Senhor abre uma porta no céu, chama João, vem até aqui, e João em uma visão sobe até o céu, tem uma visão linda, vê os 24 anciões, vê os 4 seres viventes, vê o trono de Deus, Deus assentado no trono, um arco-íris de diamante por trás deles, raios, relâmpagos, trovões e multidões de vozes. Ele vê um ambiente de adoração. A gente falou sobre tudo isso na semana passada, no domingo de Santa Ceia. E ele viu um cordeiro e um livro sendo entregue ao cordeiro, que era como um cordeiro que foi morto. Aqui está falando de Jesus Cristo. Vocês estão comigo? Eu estou tentando resumir assim, tudo que eu preguei na semana passada. Então, quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são o quê? São o quê, igreja? As orações dos santos. Então, harpa nós entendemos como louvor e adoração, e taças são as orações dos santos, que sobem ao Senhor como um aroma suave, como um incenso. Amém? Está gravando? Pai do Senhor, irmãos que estão conosco online, nós estamos transmitindo também o culto da noite, porque são 2 ministrações diferentes. De manhã, o pastor Flávio falou sobre escola dominical, e hoje, agora à noite, nós vamos falar sobre harpas e taças. Então, você que está nos acompanhando online, Deus abençoe. Então, aqui em Apocalipse, nós entendemos o contexto de harpas e taças. Harpas, adoração contínua, louvor ao Senhor, e são louvores no céu que impactam a terra, assim como os louvores da terra faz o céu se mover. E as orações ao Senhor sobem como um aroma suave ao Senhor, em forma de incenso. Então nossas orações não acabam no final da nossa boca, elas se transformam numa fumaça, num incenso que sobe ao Senhor e faz o céu se mover baseado em nossa oração. Ok? Visto isso, eu quero falar com vocês sobre a história de um homem, um rei. Seu nome era Josafá. E o rei Josafá, ele foi um rei que agradou muito ao Senhor. Porque Josafá, quando assumiu o reinado, ele era filho do rei Asa. Quando ele assumiu o reinado, ele foi um homem temente a Deus. E a Bíblia fala que ele, diferente do seu pai Asa, ele seguiu muito as orientações do seu antecessor Davi, lá atrás. E a Bíblia fala que o rei Josafá, ele destruiu todos os ídolos que havia em Judá. Vocês estão comigo? Então deixa eu contextualizar para vocês algo. Israel eram 12 tribos. 12 tribos de Israel. Vocês vão aprender muito isso da escola bíblica dominical, amém? Glória a Deus. Haviam 12 tribos. Houve uma divisão no reino de Israel. E nós tivemos o reino de Judá. O Judá saiu, se separou de Israel por um tempo. É como se São Paulo virasse uma cidade apartada do Brasil. Então você tinha o rei de Israel, que contemplava as 11 tribos, e o rei de Judá, que era uma região menor, mas virou um reino independente. Estão comigo? Estão acompanhando? Então é como se São Paulo tivesse rei de São Paulo e rei do Brasil. São Paulo está dentro do Brasil, mas são governos diferentes. E Josafá, ele assumiu o reinado de Judá. Quando ele assumiu o reinado de Judá, havia muitos ídolos,
muita adoração a falsos deuses, o povo estava corrompido. E a Bíblia fala que Josafá converteu o coração do povo ao Senhor. Josafá derrubou todos os deuses dos altares. Tudo que era idolatria, Josafá derrubou. E ele levantou homens e mulheres de Deus, aliás, homens de Deus, para que fosse ao redor de Judá, pregando a palavra de Deus e cantando louvores ao Senhor. Então ele levantou vários homens para que na cidade eles pregassem. E chegasse, por exemplo, em Judá tinha seus bairros, certo? Assim como São Paulo, Americanópolis, Jabaquara, tudo sem luz. Então tem lá. E aí, Josafá mandou o pessoal para os bairros, vai lá e prega a palavra para eles. E aqueles homens começaram a andar por Judá, pregando a palavra do Senhor, pregando sobre o arrependimento a Deus vivo. E Judá começou a se renovar em Deus. Judá começou a se arrepender e a restaurar sua aliança com Deus. Por causa de um homem que entendeu aquilo que o Senhor queria dele. Josafá reinou no mesmo tempo que Acabe. Acabe era o rei de Israel. Lembra? Israel, Judá, separou 2 reis. Diferente de Josafá, Acabe era um homem que ele não temia o Senhor. E a Bíblia fala que Acabe, ele ouvia os profetas que falavam bem dele. Tanto é que em uma das guerras, Josafá fala assim, Acabe fala para Josafá, Josafá, você é meu amigo, lute comigo nesta guerra. E aí Josafá fala assim, mas Acabe, você consultou ao Senhor? Você consultou ao Senhor? Eu tô contextualizando 2 Crônicas capítulo 19. E daqui a pouco eu entro no capítulo 20, que é o tema da mensagem. E aí Josafá chegou para Acabe e falou assim, Acabe, você consultou ao Senhor? Aí Acabe falou assim, eu tenho meus profetas. E os meus profetas falaram que se eu for para a guerra, eu vou ganhar. Mas aí Josafá falou assim, não, você precisa falar com um profeta temente ao Senhor. Tem algum profeta temente ao Senhor aqui? É mais ou menos assim. Acabe era assim, eu tenho meus profetas. Aqueles que falam o que eu gosto, aqueles que eu falo o que eu quero. Quando apontam um profeta do Senhor para Acabe, ele fala assim, o nome do profeta é Micaías. Micaías. Quando apontam Micaías para Acabe, Acabe fala assim, ah não, esse não. Esse só fala coisa ruim ao meu respeito. Não chama esse profeta não. Aí Josafá fala assim, não mas se ele é homem de Deus, chama esse profeta. Aí contrariado, Acabe chamou Micaías. E Micaías falou assim, se você for para essa guerra, você vai tomar um cacete, você vai apanhar até as horas. Aí Acabe falou assim, não, mas meus profetas falaram que eu vou ganhar. E aí, Micaías, estou lembrando da história aqui, porque eu nem ia contar a história toda, mas já para contextualizar, já que eu estou contextualizando, eu vou contextualizar direito. E aí Micaías olhou para os profetas lá, os bandos de mentiroso, e falou assim, assim diz o Senhor, que um espírito de mentira foi enviado sobre os seus profetas, e eles estão mentindo para você. Um profeta mentiroso chegou em Micaías e deu um tapa na cara dele. Essa história está em 2 Crônicas, capítulo 19. Pum! No profeta de Deus. E falou assim, quem é você para me chamar de mentiroso, rapaz? Aí Micaías, um homem de Deus. Estão entendendo os nomes? Micaías era um homem de Deus, os outros eram falsos profetas. Chegou para os falsos profetas e falou assim, vocês estão mentindo para o rei, e por causa disso vocês perecerão. Aí os outros profetas ficaram nervosos e falou, lança Micaías na prisão, manda ele ser preso, dá só pão e água para ele. E aí ele falou assim, eu vou, mas se vocês forem e morrerem, eu sou homem de Deus. Se vocês forem e viverem, vocês são homens de Deus. O que aconteceu? Acabe foi fingindo que era só um soldado. Ele não foi com roupa de rei, porque ele estava com medo de os guerreiros lá. Isso é uma das guerras, tá? Essa foi a primeira guerra de Asaf, de Josafá. E Josafá estava junto no meio do balaio, porque assim, é meu amigo, eu vou lá. Mas Deus guardou Josafá. No meio dessa guerra,
que aconteceu? Josafá, Acabe era esperto. Falou assim, Josafá, vai com roupa de rei, que eu vou com roupa de soldado. Por quê? Porque Acabe sabia que os inimigos deles queriam um rei. Então era melhor Josafá morrer do que Acabe, né? Ligeiro. Chamou o amigo e colocou o amigo na fornalha para morrer. Quando Josafá estava sozinho, com um monte de gente para matar ele, olharam para ele e falaram assim, ah não, esse não é o rei não. E a Bíblia fala que Deus livrou Josafá da morte. Porque ele era um homem temente ao Senhor. Acabe, que não temia o Senhor, estava com roupa de soldado. A Bíblia fala que um guerreiro aleatoriamente jogou uma flecha para cima e a flecha caiu entre a armadura de Acabe. Acabe lutou ferido e morreu ao final do dia, assim como profetizou o profeta Micaías. Eu estava lendo a história e falando, rapaz, quando Deus fala, né? E aí quem estava certo? Entre vários profetas mentirosos, um homem de Deus é o suficiente para fazer a palavra do Senhor se cumprir. Essa foi a primeira história de guerra do rei Josafá. Aí Josafá já era um homem temente a Deus. E toda pessoa que é temente a Deus passa por batalhas. E é sobre essa segunda batalha de Josafá que eu quero falar. Eu quero ler com vocês 2 Crônicas, capítulo 20, verso 21 e 22. Vocês entenderam o contexto? Então Josafá, homem de Deus, derrubou todos os ídolos, altares, entrou numa guerra meio que nem era dele a guerra, foi ajudar. Deus deu livramento para ele, primeiro livramento de Josafá. A Bíblia elogia muito Josafá. Ele governava com retidão e justiça. E aí 2 Crônicas fala assim, do 21 e 22 diz assim. Depois de aconselhar o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor. Ele separou homens para cantar ao Senhor no meio de uma guerra. Nós vamos voltar a entender o contexto. Vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, eles deveriam louvar a Deus dizendo, deem graças ao Senhor porque a sua misericórdia dura para sempre. 22. No momento em que eles começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os de Monte Seir, que vieram contra Judá, e esses 3 foram derrotados. Essa foi a segunda batalha de Josafá. E eu quero ir com vocês, de versículo a versículo, de 2 Crônicas capítulo 20, para falar um pouco dessa história de Josafá. Essa foi a segunda história de Josafá e de sua guerra. Então, o que aconteceu? Eu vou ler para vocês. 2 Crônicas capítulo 20, verso 1 e 2. Depois disso o quê? Depois daquela primeira guerra que eu falei, Josafá, Acabe foi morto. Depois disso, três povos vieram contra Josafá, e eu vou ler isso. Depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, ou seja, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. O cara está de boa, na dele, e aí vem 3, e vem os atribulados, o enviado do diabo, eles vêm totalmente, todo contaminado para roubar a sua paz. Não é a música do Lázaro, né? Obrigado. E aí vem esses endemoniados contra Josafá, verso 2. Então vieram alguns que avisaram Josafá dizendo, uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto da Síria. Eis que eles já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Eu vou lendo e pregando, pode ser? Então hoje vai ser uma pregação expositiva. Ok? Então Josafá está tranquilo e de repente vem
3 inimigos. E eu estava lendo essa passagem e meditando que nem sempre as nossas guerras são causadas por nós. Existem alguns tipos de guerras. Guerras que nós causamos por falta de sabedoria. Guerras que o Senhor nos dá para nos ensinar. E guerras que são ataques espirituais para afastar-nos de Deus. Então existe aquela guerra que eu planto. Eu vou lá, faço tudo de errado, faço tudo contra o Senhor. E aí vem a quê, Márcio? A consequência. É uma guerra. Tem aquelas guerras que o Senhor fala assim, eu vou testar o Igor. Que eu quero dar uma benção para o Igor. Deixa eu ver se o Igor está pronto para receber. Vamos ver como ele vai agir diante dessa situação. E aí Deus fica observando assim. Bom garoto ou mau garoto. Né? Aí o Senhor fica analisando. E tem as guerras que o inimigo vem contra nós. Espirituais, físicas, emocionais. Que quando Deus fala alguma coisa para a gente, Camila, o diabo também escuta. E o que acontece? Às vezes, pastor Beto, o Senhor faz uma promessa para nós. E o diabo escuta essa promessa e ele fala assim, eu não quero que essa promessa se cumpra. Então ele vem com tudo contra a gente e faz nós vivermos umas batalhas. Era isso que estava acontecendo contra Josafá. Josafá estava de boa, tinha acabado de ganhar uma batalha. De repente vem 3 inimigos contra ele para afrontá-lo. Próximo. Verso 3. Então Josafá teve medo. Porque nas adversidades, a gente sente medo. É normal ter medo. É normal ficar indeciso quanto ao que nós vamos fazer diante da adversidade. Mas ele tomou uma decisão, André. Josafá tomou uma decisão. Ele decidiu buscar o Senhor. Ele decidiu buscar o Senhor e o que ele fez? Proclamou um jejum em todo o Judá. Então aqui nós vemos 2 lições. Primeiro, nós temos que, antes de tudo, diante de uma batalha, devemos consultar o Senhor. Josafá, antes de tomar qualquer decisão, ele decidiu consultar ao Senhor. Buscar ao Senhor. Na NVI, põe na NVI para mim, por favor. Que eu preparei o esboço na NVI. Alarmado, Josafá decidiu consultar ao Senhor. E aí ele consulta ao Senhor e ele proclama um jejum. Jejum é uma das nossas armas de batalha. Nós sempre falamos sobre jejum, oração e Bíblia. No meio das provações, faça um jejum ao Senhor. Entregue algo como oferta ao Senhor. E foi isso que Josafá fez diante desse levante. Do nada. Do nada. Os caras só vieram contra ele. E aí ele proclamou esse jejum. E isso é uma lição para nós. Ações que nós temos que ter nas batalhas. Consultar ao Senhor. E usar as ferramentas espirituais. As disciplinas espirituais. Jejum, oração e Bíblia. Aqui ele estava orando. E aí ele jejuou. 4. Aí o que aconteceu? Reuni-se, pois, o povo que vinha de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Cada versículo desse texto nós vamos extrair algumas lições. No versículo 4, olha a lição que o Senhor nos dá. Tenha alianças de oração. Quando Josafá vê que ele está diante de uma guerra, ele consulta ao Senhor. Ele faz um jejum. E aí ele começa a falar o quê? Chamar o povo. E esse povo pode ser refletido em seus amigos, sua igreja, sua esposa, seu marido, seus filhos. Povo aqui pode ser traduzido com aqueles que andam com você. No meio de uma batalha, Carol, você não pode guerrear sozinha, minha filha. É hora de chamar o povo. Tá todo mundo junto. No feriadão de Judá, o povo se alegra. Na hora de ter a rua asfaltada, o povo anda na rua, paga o imposto, mas anda na rua asfaltada. Na hora do bom, tá todo mundo lá. Na hora da prova, chama quem estava com você, ué. Ô irmão, quando você estava você estava lá na minha festa de casamento, não estava? Estava. Agora eu estou numa prova, meu filho.
Agora você vai orar comigo. Né? Você foi, né? Você estava comigo na igreja, você cantou junto comigo. Somos corpo, e assim bem ajustado. Agora eu preciso desse ajuste, meu irmão. Vem orar comigo. Reuniu-se, pois, o povo que vinha de todas as cidades de Judá. Para quê? Para buscar a ajuda de quem? Do Senhor. Aí você está numa guerra, você não consulta o Senhor, não pede uma orientação e nem pede ajuda. Na guerra, Josafá pediu ajuda. Ele reuniu. Vem cá, gente. Vamos fazer o quê? Buscar ao Senhor. O que isso nos ensina? Tem alianças de oração. Ou não estou conseguindo ler a Bíblia. Lê a Bíblia comigo, Johnson. Estou meio fraco, cara. Não estou conseguindo levantar para orar. Vamos fazer uma chamada de vídeo, vamos orar junto. 10 minutinhos no dia, 5 minutinhos no dia. Reúne-se comigo para nós buscarmos juntos ao Senhor. Então, no meio da sua guerra, pede ajuda. Tenha companheiros, companheiras de oração. Vem para a oração de manhã, peça ajuda. Gente, eu estou na prova. Está difícil para mim, não estou conseguindo sozinho. Porque você não vai conseguir. Josafá não ia conseguir uma vitória se ele tivesse pelejado sozinho. Ele falou, povo, agora estamos juntos. Vai vir uma guerra. E essa guerra vai afetar todos nós. Essa guerra vai afetar todo mundo. Vamos orar junto. Então ele fez uma aliança de oração. E aí a Bíblia nos ensina, e essa oração entra como taças, amém? Porque aqui estamos falando ainda sobre harpas e taças. E aí no verso 5, nos fala um pouco da oração de Josafá. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo. 6. E orou. E essa foi a oração de Josafá. E aí eu quero trazer algumas lições de oração aqui que nós aprendemos com Josafá. A primeira lição, quando você estiver orando, a primeira coisa que você vai fazer na sua oração é reconhecer que o Senhor é grande. Lembra das orações de Apocalipse que nós falamos na semana passada? Como que os 24 anciões e os 4 seres viventes começam? Eles dão 5 louvores ao Senhor e em todos eles exaltam ao Senhor. Eles adoram ao Senhor. E é isso que Josafá faz. Olha só. E orou. Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que estás no céu? Olha ele engrandecendo ao Senhor. Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Nas tuas mãos estão força e poder, e ninguém pode se opor a ti. No meio da guerra, ele não começa pedindo no desespero. Ele não começa falando, Deus, eu estou na guerra, Jesus me ajuda, Senhor, misericórdia. Ele ora, dobra os joelhos e fala, Senhor, Tu és grande. Tu és o Criador dos céus e da terra. Volta no 6. Tu dominas sobre todos os reinos. Nas tuas mãos está a força, nas tuas mãos está o poder, e ninguém pode ir contra ti, Senhor. Josafá, lá no Antigo Testamento, já está refletindo a oração do Pai Nosso, porque a oração do Pai Nosso começa exaltando Deus. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Começa com exaltação ao Senhor. E aí no versículo 6 ele exalta ao Senhor. Primeiro passo da oração, exalte ao Senhor. Aí depois, o que ele faz? No verso 7 ao 9, ele começa a lembrar os feitos de Deus. Eu não vou sair de 2 Crônicas capítulo 20, então se você quiser acompanhar na sua Bíblia, tá? Vou ficar nesse capítulo até o final da mensagem. E aí ele começa a lembrar das maravilhas de Deus. Não és tu, nosso Deus, que expulsaste os habitantes dessa terra diante de Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Vou até o 9. Eles a têm habitado e nela construíram um santuário e honra ao teu nome, dizendo, se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja peste, seja fome, nós nos apresentaremos diante de ti neste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Pausa, fica aqui.
Josafá começa a falar com o Senhor, e em primeiro passo ele exalta que o Senhor é grande. A segunda parte da oração de Josafá, ele lembra os feitos de Deus. Porque quando eu olho o que Deus fez no passado por mim, eu trago a esperança de um Deus que age no presente em meu favor. A palavra do Senhor diz: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. O que Josafá estava fazendo aqui? Josafá começou a lembrar Deus. Deus, foi o Senhor quem tirou o povo do deserto e trouxe para cá. E Josafá lembrou a Deus o seguinte, que na inauguração do templo, que é 2 Crônicas capítulo 7, verso 14, existe algo que o próprio Deus ensinou ao povo, que é o quê? Quando eu fechar as janelas do céu para que não chova, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha como Josafá foi inteligente na sua oração, Isaac. Ele leva de volta para Deus. Deus, a nossa oração é o que o Senhor disse. Porque se alguma coisa nos atingir, seja castigo, espada, peste, fome, nós vamos fazer o que o Senhor falou. Que é o quê? Nos apresentar diante de ti. Ou seja, se o povo que chama pelo meu nome. Aí ele está lembrando Deus. Se apresentarmos diante de ti nesse templo. Porque ele leva o teu nome. Olha como Josafá foi inteligente. Ele lembrou a Deus, ô Johnson. Deus, foi o Senhor que falou que se a gente chamar pelo seu nome e clamarmos a ti, o Senhor vai nos ouvir e vai nos salvar. Então o segundo passo dessa oração é: lembre daquilo que o Senhor já prometeu para você. Lembre, ore a palavra, ore as promessas. Então quando você estiver orando, fala: Senhor, tu és grande, e a tua palavra diz que se eu te buscar, eu te acharei. A tua palavra diz que o Senhor é o quarto homem da fornalha. A tua palavra diz que o Senhor é o Deus que abre o mar. Então Josafá começa a lembrar o Senhor da palavra do próprio Deus. Por quê? Porque Deus não vai contra a sua própria palavra. Aí, verso 10, terceiro passo da oração de Josafá. Agora, aí estão os amonitas. O terceiro passo é apresentar o seu problema para Deus. Então o que Josafá fez? Primeiro, exaltou Deus. Segundo, lembrou Deus das promessas. Terceiro, apresentou os problemas. Ele não já chegou assim: ai Jesus, ai os moabitas, os amonitas, meu Deus do céu, me ajuda. Exaltou a santidade, lembrou das promessas, e depois ele veio falar: ó Jesus, Jesus não, Deus. Jesus é Deus, amém? Mas aqui Jesus não tinha vindo ainda. Então ele estava falando Senhor. Agora, aí estão os amonitas, os moabitas, os habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram dele e não os destruíram. O 11. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que o Senhor nos deu como herança. Então Josafá exalta o Senhor, relembra das promessas, apresenta um problema para Deus, e depois o que ele faz? Ele reconhece, Johnson, que sem Deus ele não consegue vencer essa batalha. Olha como Josafá tinha um coração humilde diante do Senhor. Olha o verso 12. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar este exército imenso que vem nos atacar. Qual que é o exército que está te afrontando? Qual é a batalha que está vindo contra ti? Será que você está tentando lutar sozinho? Ou você está reconhecendo diante de Deus que você não tem força suficiente para vencer esse problema? Josafá, ele chega a Deus e fala assim: Deus, nós não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Nós não sabemos o que fazer. Mas nós temos uma esperança, Edinaldo. Porque os nossos olhos se voltam para ti. Quando você não souber o que fazer, quando você entender que você não consegue resolver seu problema sozinho, Marcos, volte os olhos para o Senhor, meu filho.
João, volta os olhos para o Senhor, meu filho. Gui, volta os olhos para o Senhor. Dani, volta os olhos para o Senhor. Todo mundo, volta os olhos para o Senhor. Senhor, eu reconheço que nessa batalha a minha força é pouca. Então, o jeito que eu tenho para fazer é clamar ao Senhor. Ele reconhece a sua incapacidade humana. E nós devemos reconhecer que nós não podemos vencer nossas batalhas sozinhos. Somente Deus pode nos dar a vitória. Quando Josafá se humilha diante do Senhor e reconhece que ele não consegue fazer nada sozinho, olha o que acontece, verso 13. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e os seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Ou seja, ainda não é a resposta. Ele está falando que todo mundo, lembra que ele fez alianças de oração? Ele fez aliança de oração. Estava todo mundo fazendo essa oração junto com Josafá. 14. Aí quando nós clamamos ao Senhor, olha o que acontece. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, pausa. Quando você clama ao Senhor, o Senhor não te deixa sem resposta, Tiago. O Senhor não te deixa sem resposta, meu filho. O Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel. Benaia é o nome de um homem que matou um leão. Foi atrás de um leão numa caverna e matou. Homem valente, guerreiro. E esse profeta era neto de Benaia, bisneto de Jeiel, trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ou seja, no meio de que estava todo mundo orando, clamando ao Senhor, levantou-se um profeta. 15. E Jaziel disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Olha o que ele fala. Assim diz o Senhor: não tenha medo. Alessandra, não tenha medo. Márcio, não tenha medo. Yane, não tenha medo. O Senhor se levanta para responder o povo que clama a Ele. Se você clama ao Senhor, o Senhor não te deixa sem resposta. Ele está falando: não tenha medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme. E aí o Senhor assume a bronca e fala: pois essa batalha não é de vocês, é de Deus. Essa luta não é sua, Johnson, é de Deus. Essa luta não é sua, tia, ela é de Deus. Então o Senhor fala: essa luta não é sua, não tenha medo, você clamou a mim, então agora eu pego a batalha para mim. Essa batalha não é mais sua, Anderson, essa batalha é do Senhor, meu filho. Se você entrega o seu problema para Deus, Deus pega o problema e assume. Só que qual que é a questão? Qual que é o problema do problema? Ou seja, o nosso problema agora vai ter um problema. Porque o problema quando me ataca, é problema meu. Agora quando eu entrego para Deus, nenhum problema vence Deus. Deus vence todos os problemas. Ou seja, eu sou atacado. Se eu entrego esse ataque para Deus, esse problema tem um problema. Porque agora ele enfrenta um Deus forte. Eu sou fraco, mas Deus é forte. Eu perco, mas Deus vence. Eu não tenho estratégia, mas Deus é o dono da sabedoria. Então, Josafá entregou o problema para Deus. Deus falou assim: Josafá, esse problema não é mais seu, agora o problema é meu. Deus não deixa que você lute as suas batalhas sozinho. Deus luta as suas batalhas. Quando nós nos prostramos em oração, em intercessão, quando nós entregamos ao Senhor nossas harpas e nossas taças, Ele trabalha em nosso favor. E aí olha o que acontece, vamos continuar a leitura. 16. Deus dá estratégia para o seu povo. Quando você não sabe o que fazer, Sani. Quando a gente não sabe o que fazer, Biel. Nós nos prostramos em intercessão e adoração. Exaltamos a santidade de Deus. Relembramos o Senhor e suas promessas. Nós declaramos o nosso pedido ao Senhor. Nós declaramos a nossa pequenez diante dEle. O Senhor vem com resposta. Mas além de vir com resposta, Ele vem com a estratégia.
E aí o próprio Espírito Santo deu estratégia para Josafá. Lembra que Josafá falou que não sabia o que fazer? Deus fala agora, olha o que você vai fazer, Josafá. Amanhã, desça contra eles. E aí Deus fala o que vai acontecer. Deus vê tudo, gente. Josafá não está vendo o inimigo, mas Deus está ouvindo a estratégia do inimigo e está te contando. Deus escuta a estratégia dos inimigos de Josafá e conta para Josafá o que está acontecendo do outro lado. Ele fala assim, ó, amanhã desça contra eles. E aí, o Espírito Santo que vê todas as coisas, fala assim, deixa eu te contar o que está acontecendo do outro lado, Josafá. Eles virão pela subida de Ziz. E vocês encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Aí Josafá fala, agora eu sei a rota que ele está fazendo. Agora saquei. Como que é que fala o robozinho? Não tem um meme que fala, agora eu descobri, agora eu saquei, agora tudo faz sentido. O Espírito Santo conta para Josafá o que o inimigo está aprontando do outro lado. E aí, nós entendemos que lição que nós tiramos aqui? Às vezes você só precisa descansar em louvor e adoração. Louvor, adorou, aí você está deitado, de repente vem aquela ideia. Agora entendi, agora saquei, agora tudo faz sentido. O Espírito Santo te dando estratégia do que fazer, de como agir, de onde ir. O Espírito Santo falou, eles vão vir pelos Ziz. Vocês encontrarão no vale, em frente a Jeruel. Próximo. Aí o Senhor fala, vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem posições, permaneçam firmes e só veja o livramento que o Senhor dará, ó Judá e Jerusalém. Aí o Senhor repete, não tenha medo, não desanime, saia para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. O Senhor está falando para vocês, calma, descansa, para de lutar com sua própria força. Eu dou a estratégia para vocês. Eu falo para onde ir, para onde não ir, aonde entrar, aonde não entrar. E eu luto por você, você não vai precisar fazer nada. O telefone vai tocar, aquela bênção vai chegar, aquela resposta vai vir. Você não precisa fazer nada, meu filho, só ore e adore, ore e adore, ore e adore. Que eu dou estratégia, dou resposta, dou vitória. Eu toco no coração de alguém, a seu favor. Eu sopro o seu nome. O Senhor está falando amém? E aí você, de repente, fala assim, não é? Eu trabalhei com o Igor faz uns 3 anos atrás. Será que ele tá livre para essa vaga aqui que nós temos? Ô Igor, lembra de mim? Então, rapaz, o Senhor soprando seu nome, Igor. Lá do outro lado. O Senhor fazendo o que você não consegue fazer. Você recebe essa palavra? Mas tem mais. Olha aí. 18. Quando Josafá recebeu o direcionamento de Deus, o que ele fez? Josafá era crente. Prostrou-se com o rosto em terra. E todo o povo de Judá e Jerusalém prostrou-se fazendo o quê? Adorando diante do Senhor. Sabe o que aconteceu? Eles descansaram com a resposta. Às vezes você vem aqui, recebe uma palavra como essa, num domingo à noite, só que na segunda, você volta preocupado de novo. Você recebe uma resposta de Deus no domingo, só que na segunda você está aflito. Parece que Deus não falou nada, parece que Deus não te deu uma palavra de esperança. O Senhor está falando para você, sai deste culto, esquecendo esse problema que eu já estou resolvendo para você, e só se prostra, só se adora, só se prostra aos meus pés, só louve a mim. Josafá, ele descansou em adoração enquanto o Senhor respondeu para ele. Josafá saiu daquela palavra profética descansado. O Senhor já falou, o Senhor já respondeu, o Senhor já deu a estratégia, o que eu vou fazer? Vamos fazer o que, povo? Vamos nos prostrar em adoração. 19. Então os levitas, descendentes dos coatitas, dos coraitas, levantaram-se e louvaram ao Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Enquanto um se prostrava em adoração,
os músicos, os levitas começaram a usar suas harpas e começaram a louvar ao Senhor. O Senhor já deu a resposta. O Senhor já falou. Agora só cante, só se proste. Calma, relaxe. Se o Senhor já falou, está falado. Nós precisamos receber aquela palavra que sai do altar para as nossas vidas. Nós precisamos receber aquilo que o Senhor diz na sua palavra e tomar posse, e não ficar melindrado, não ficar desesperado, não ficar assustado. Nós precisamos olhar para o Senhor e falar: Senhor, se o Senhor falou, o Senhor se responsabiliza. O meu papel agora é se prostrar, o meu papel agora é adorar, o meu papel agora é entregar minhas harpas e minhas taças e fazer subir a minha oração como incenso suave às tuas narinas, porque o Senhor já veio com a resposta. Foi isso que Josafá fez. Ele chamou todo mundo e falou assim: na hora que nós estávamos angustiados, nós oramos juntos. Agora que o Senhor deu resposta, vamos adorar juntos também, vamos agradecer. E eles começaram a louvar ao Senhor, agradecer ao Senhor. E aí o que acontece? Verso 20 e 21. De madrugada foram ao deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenha fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor, e vocês terão vitória, ou terão êxito. Pode deixar no 20. Espera um pouquinho, volta lá. Isso. Tenham fé no Senhor. É o que eu acabei de falar aqui. Quando você sai de um culto como esse e descansa no Senhor, chega na sua casa e adora ao Senhor e louva ao Senhor, você está demonstrando ao Senhor que você teve fé na palavra que foi pregada. Quando você chega em casa e fala assim: Senhor, meu problema está nas tuas mãos, você está crendo no profeta que pregou aqui no altar. E não é porque sou eu que estou pregando, não, seja eu, seja o pastor Beto, seja o pastor Samuel, Isaac. O profeta que pregou nesse altar, ele é direcionado pelo Senhor para te trazer uma palavra profética. Tudo que sair desse altar, você coloca a mão para o alto e fala: Senhor, é para mim. Receba as palavras que saírem deste altar. Guarda no teu coração as palavras que saírem no teu altar. Porque se você fizer isso, vocês terão êxito. Se você sair daqui hoje, nessa noite, descansado, que o Senhor está lutando as suas batalhas, você será sustentado. Crede, tenha fé no Senhor e você será sustentado. Tenha fé na pregação que é pregada, na palavra que é profetizada no altar, e você terá vitória. Então não fica nesse culto duvidando, não fica nesse culto questionando. Receba a palavra do Senhor, que é uma palavra de vitória para a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Então no meio da guerra você louve, adore, se prostre ao Senhor. E olha o que aconteceu, 21 e 22, que foi o primeiro versículo da leitura. Então depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para que cantasse e louvasse ao Senhor. Josafá entendeu, a resposta já veio. Josafá entendeu que a vitória, ele não falou assim: Deus falou, agora eu preciso esperar a vitória vir. Não. Deus levantou homens, aliás, Josafá levantou homens para louvar ao Senhor, porque ele já sabia que ele já estava com a vitória na mão. Ele poderia ter esperado e falado assim: deixa eu ver o que vai acontecer primeiro, depois eu dou um louvor de adoração ao Senhor. Josafá não esperou o fim da guerra. Josafá esperou o fim da palavra profética. Se a palavra foi dita, eu vou adorar ao Senhor, porque se o Senhor falou, eu tenho certeza que a vitória é garantida. Então Josafá levantou homens para que pudesse louvar ao Senhor, por quê? Pelo esplendor da sua santidade. Está vendo que ele não pede uma música de vitória? Tipo assim, pedindo. Ele não louva o Senhor pedindo. Ele exalta ao Senhor pelo esplendor da sua santidade. E olha só. Olha que interessante. Josafá nomeou alguns homens para que cantassem e louvassem ao Senhor pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército com cânticos. Oxê, já viu filme de guerra?
Quem vai na frente? O escudeiro. Quem vai na frente? Os brabo, os fortes. Os caras vão com o escudo 2 metros de altura, treinado ali na Smart Fit. Tipo o nosso amigo ali, que treina, né? Tipo o Gui, o Igor. Vai tudo na frente. Nós vai atrás, né, Isaac? Os caras bravos vão na frente. Com o escudo. O que o Josafá faz? Não. Nosso escudo não é braço humano. Nosso escudo é o Senhor. Então vocês que louvam, vocês vão na frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor leal dura para sempre. Então na frente das suas armas físicas, você coloca um louvor espiritual. Antes de vir as suas estratégias, você vem com adoração nas guerras. Né, Juan? Então, antes de vir com as suas estratégias, você vem com adoração. Aí ele coloca os músicos. Eu fico imaginando assim. Eu acho que devia ter. Aqui não está falando, tá? Estou pensando aqui. Devia ter aqueles músicos que é bem crente. E aqueles músicos que é mais ou menos crente, Isaac. Devia estar com medo danado, né? Cantando ao Senhor: dê graças ao Senhor, porque o seu amor é bom. E o seu amor dura para sempre. A flecha! Porque sempre tem aqueles que não crê muito, né, no que Deus fala. Aqueles tomerzão que tem que ver para crer. Josafá, ele creu mesmo sem ver. Ele já tinha a vitória como certa. Próximo. 21. Quando começaram a cantar e a entoar louvores. Olha o que Deus fez. Essa guerra, mano, ela é muito boa. É muito boa essa passagem. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, ou seja, eles já deram as taças, né? Um incenso, as orações. Agora é a hora das harpas. Quando começaram a cantar e a entoar, o Senhor preparou uma emboscada contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá. E eles foram derrotados. Aí eles estavam cantando, e enquanto eles cantavam, Deus matou 3 exércitos. 3 exércitos Deus derrotou em meio à adoração, em meio aos louvores. Qual que é seu inimigo? É a tristeza, a depressão, é o trabalho, é o chefe, seja o vizinho, seja lá quem for, adore ao Senhor, porque é o Senhor quem dá a vitória para você. Olha o que aconteceu, como que foi essa vitória? A Bíblia nos relata, 23. Os amonitas e os moabitas. Então vamos lá. Os amonitas, são 3 povos. Amonitas, moabitas. Vamos fingir que é aqui. Deixa eu ver se deixa eu aprontar uma aqui, peraí. Amonitas, moabitas e o povo dos montes de Seir. E aqui Judá cantando, adorando ao Senhor. Lá, lá, o Senhor é bom, o Senhor é grande, sua misericórdia dura para sempre. Enquanto eles cantam, esse que era amigo desse, começaram a brigar. Plá, 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 plá. Começaram a se guerrear aqui, ó. Pshim, 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 pshim. Oh, morreu. Um foi pro saco, já era. Os amonitas e os moabitas, aliás, errei. Vamos fazer a pecinha certa aqui. Os 2 aqui foi contra o de lá. Faz de conta que aquele está aqui, porque se eu puxar ali, o fio vem junto. E os 2 matou um. Aí os 2 ficou alegrinho. Ei, matamos eles. Aí agora os 2 foi lá em cima do tum, 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 pum. Vocês entenderam? Um começou a guerrear contra o outro. Os amonitas e os moabitas atacaram os do monte de Seir para separá-los para a destruição e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, ajudaram a destruir-se uns aos outros. O que o povo de Judá fez? Só adorou. Só louvou. E eles mesmos se mataram. Eles mesmos se destruíram. Próximo.
23 e 24. 24, né? Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, o que eles viram? Somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Deus, o próprio Deus guerreou contra eles. Deus confundiu os inimigos e eles se mataram entre eles. Quando o povo chegou lá, o problema já estava resolvido, só tinha cadáver. Não tinha mais nenhum vivo. Isso é resposta de harpas e taças. Isso é resposta de louvor, de adoração, de oração e intercessão. Quando você sabe lutar suas batalhas, você para de perder suas guerras. Qual é o instrumento que você está usando na sua batalha? Eu sou valente. Vem cá. Quero ver se você vai contra mim. Aí você é o briguento. Você é o que arruma confusão. Você é o chato. Torne-se adorador e intercessor, que os seus problemas vão ficar muito mais fáceis de ser resolvidos. Vocês estão comigo, igreja? Quando você entende que você precisa adorar e louvar diante das suas batalhas, você recebe as bênçãos do Senhor, e as bênçãos são maiores do que você imagina, meu filho. Porque olha o que aconteceu. Josafá estava de boa. Josafá arrumou confusão? Não. O povo que veio contra ele. Quando o povo veio contra ele, eles começaram a adorar. Começaram a louvar. E aí, olha o que aconteceu. Eles morreram. E Deus abençoou Josafá, que nem tinha pedido as bênçãos de Deus. Ele pediu livramento. Além do livramento, olha o que Deus fez. 25. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres. Ou seja, já que está todo mundo aí, já que está todo mundo morto, já que eles perderam a guerra, o que é deles, agora é meu? Não é. Transferência de riqueza agora, porque era a cultura de guerra. Aquele que venceu, pega os despojos daquele que perdeu. Então Josafá e seus soldados foram saquear os cadáveres, e encontraram entre eles grande quantidade de equipamento, roupas e objetos de valor. Havia tanto espólio que levaram 3 dias para saquear tudo. Ele estava de boa. Foram contra ele. Deus deu a vitória para Josafá. E ainda enriqueceu o povo de Josafá com o povo de 3 cidades. Josafá demorou 3 dias para pegar tanta riqueza que ficou para ele. Sabe o que isso está nos ensinando? Que se você sabe usar as armas corretas de adoração e intercessão, vai ter tanta bênção para você que você não vai conseguir nem carregar sozinho. Você recebe essa palavra? Havia tanto espólio que levaram 3 dias para saquear tudo. 26. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca. Onde que eles fizeram? Louvaram ao Senhor. Por isso, até hoje, esse lugar é chamado Vale de Beraca. Para aqui que eu vou explicar para vocês. Olha como que nós vencemos a nossa guerra. Oração e adoração antes. Oração e intercessão, aliás, adoração e intercessão antes. Adoração e intercessão durante. Adoração e intercessão depois. Nos 3 momentos, Josafá levantou o povo para dar louvor, oração ao Senhor e adoração. Antes, eles louvaram e adoraram. No meio da guerra, eles louvaram e adoraram. E tem gente que para aqui. Quando Deus dá a vitória, esquece. Vai embora, não agradece, não louva, não testemunha. Josafá não. Josafá chamou todo mundo no 4º dia para fazer o quê? Continuar louvando e adorando ao Senhor. E até chamaram um lugar de vale de bênção, ou vale de adoração. Beraca significa bênção ou louvor, aliás. Vale da bênção, vale do louvor. Eles deram o nome de um lugar, de um bairro ao Senhor.
Aqui é o lugar de adoração ao Senhor. Aqui é o lugar de intercessão. Aqui é o lugar de harpas e taças. Antes, durante e depois. 27, tem mais palavra de Deus para você. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém, o que eles fizeram? Lê comigo o que eles fizeram. Voltaram alegres. O Senhor converteu desespero em alegria. Deus, mas eu não fiz nada. Josafá não tinha feito nada. A luta veio, gente. E a luta vem. Mas Josafá soube lutar as suas batalhas em oração e em adoração. E eles voltaram alegres para Jerusalém. Por quê? Porque o Senhor encheu de alegria, dando vitória sobre os inimigos. O Senhor dá vitória sobre os inimigos. Está com o coração aflito diante da guerra, está com o coração aflito diante da provação, está com o coração aflito diante dos levantes, oração e adoração, e o Senhor vai fazer você voltar para Jerusalém com alegria. A aflição vai passar, o medo vai embora, você terá vitória nas suas guerras em nome de Jesus, e o Senhor vai encher seu coração de alegria. Oh, aleluia! Tem mais, olha o que aconteceu, 28. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor. Gente, adoraram antes, durante, depois e depois de novo. Souberam adorar ao Senhor. Quando o Senhor te der uma vitória, não vai embora não. Testemunhe, louve ao Senhor. O Senhor dá a vitória para a gente fica quieto. Louve ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eles foram ao templo. Eles pegaram a bênção e foram para o templo. Tem gente que pega a bênção e vai para onde? Para a praia. Nada contra ir para a praia, você pode ir com sua família, mas não esqueça do templo. O Senhor da bênção vai para onde? Vou viajar. Porque antes eu estava na prova, agora Deus me abençoou e eu quero mais é curtir a vida doidado. Esquece do templo. Né? Tá na prova, tá no templo. Tá na vitória, tá na Disney. Vai prestar um culto ao Pateta. Pateta é você. Que em vez de vir para o templo, vai. Nada contra, irmão. Pode pegar sua família. Não tô falando contra viajar. Vocês estão entendendo, né? Vocês estão comigo. Não tô nada contra, nada disso, porque eu também viajo com minha esposa. E eu amo viajar, eu amo descansar. Mas nós não podemos esquecer do templo. O Senhor está falando, volta para o templo. Porque na provação você adorou. Na vitória, você me esqueceu. O Senhor deu vitória para o povo, todo o povo foi para o templo. Não esqueça do culto. Não esqueça do templo. Foram ao templo do Senhor, ao som de liras, harpas e trombetas. No templo. Próximo. O temor de Deus veio sobre todos os reinos daquelas terras. Quando Deus dá vitória para você, ninguém mais vai mexer com você, rapaz. O temor veio sobre todos os reinos daquela terra, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. A sua vitória vai ser motivo de testemunho de que o seu Deus é poderoso nas batalhas. Vão olhar para você e vão falar assim, ó, aquele ali estava assim, 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 mas o Deus dele, o Deus dela, deu vitória para ela. E olha o que vai acontecer no verso 30. Você viverá em paz. O reino de Josafá manteve-se em paz. Existem batalhas que você vai precisar lutar só uma vez, e você vai viver em paz. Às vezes é só um tempo, é uma fração de tempo, mas passa esse tempo de prova adorando, louvando e orando ao Senhor.
porque em nome de Jesus, você viverá em paz. Essa prova vai passar, essa batalha vai ter fim. Você vai poder cantar o hino de vitória no templo do Senhor. O Senhor, o Deus, lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras, ó, todas as suas fronteiras. E aqui todas as suas fronteiras, as fronteiras financeiras, as fronteiras emocionais, as fronteiras espirituais, as fronteiras psicológicas, as fronteiras do relacionamento, as fronteiras das amizades, tudo ao seu redor viverá em paz, em nome de Jesus. Eu quero que você receba essa palavra no seu coração. O Senhor tem vitória nas batalhas enquanto você ora, enquanto você canta, enquanto você adora ao Senhor. Você crê nisso? Então vamos cantar um louvor de adoração ao Senhor por essa palavra.